Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para uma nova live falando sobre um testemunho de vida. Estamos hoje com a nossa convidada, Elaine, uma mulher, boa tarde. Uma mulher que acreditou na palavra que foi liberada sobre a vida dela e hoje ela vive a promessa, tá? Nós já vamos estar orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que participe conosco, né, nessa live, nos direcione. E logo depois a gente vai estar aprendendo um pouco mais, né, da vida da Elaine, de tudo que ela enfrentou para hoje estar vivendo a promessa. Amém? Não. Pai, graças te damos por essa tarde. Entregamos, Senhor amado, esse momento, Senhor amado, a Ti, e te pedimos, ó Deus, que a pessoa do Teu Espírito Santo venha se fazer presente. Venha nos direcionar, Pai, que não é sobre nós, é sobre Ti. A Tua palavra nos garante que aqui nele, por Ele, para Ele são todos. Nele, por Ele, para Ele são todos. Caminhando, orando, buscando. Falei, Senhor, envia uma pessoa abençoada para estar comigo. Para compartilhar assim, momentos, né? Eu quero uma família. Não quero ficar sozinha. Aí foi quando eu, no meu trabalho, trabalhando, uma pessoa, né, assim, uns colegas de trabalho mesmo. Eu nunca imaginava onde Deus ia me dar uma pessoa seria no meu local de trabalho. Aí, tá, os colegas de trabalho mesmo falaram para ele, Elaine, tem uma pessoa aqui que é a sua cara, você é uma mulher de Deus, a gente vê você é uma mulher de Deus na sua. E ele é a mesma coisa, ele é um homem temente ao Senhor. Ele é um homem temente ao Senhor. Aí ele leva para ele o Wellington é uma mulher que é uma mulher que a gente vê que é uma mulher de Deus e vocês dois se combinam, você um homem temente a Deus, ele também ria, brincava e eu e ele a gente não se falava no trabalho, a gente não tinha intimidade, né? Aí as pessoas chegavam para ele e falavam isso e a gente desacreditado, eu e ele, mas também sem se falar. Aí eu falei, quando uma colega de trabalho chegou para mim e falou assim, não, Elaine, vai ser ele. Eu falei assim, não, mas vamos ver. Aí uns certos dias, eu na minha casa, eu pensando, pensativa, aí tem uma vez que eu falei assim, Senhor, será? Aí eu fui, falei assim, será? Aí eu fui, falei assim, você terminou, né? Mas certo, tudo bonzinha, sim, né? E as pessoas não é de Deus, não é para ser. Não, já veio outras pessoas sim. Aí eu sempre negava, falei assim, não é o momento, não é certo. Eu acredito que era o Espírito Santo, né, de Deus usando assim, falando assim, não, minha filha, não é ele. Não estou pronta. Não estou pronta. As 4 pessoas, eu sempre falo, não. Até mesmo no meu local de trabalho, no mesmo local onde trabalha o meu esposo, de dia também veio pessoas, eu sempre falava, não é o momento. Então, assim, eu não sei porquê, eu senti no coração de determinar isso, né? Lá, assim, na minha casa, quando as pessoas, né, vieram até a mim, até ele, falando do Wellington, né? Eu também teve um certo momento que veio essas pessoas também que quiseram, né, ter algo comigo. Eu pensava, Senhor, mas como pode, né? E veio uma pessoa que também, né, era da igreja, mas assim, tem aquela coisa que você fica com um certo, assim, eu não sei se eu digo um pé atrás, né? Aí eu falei, não é ele. Aí, tá, dia 21, eu lembro, né, até hoje, eu mandei uma mensagem, eu falei assim, tá, eu vou tentar, né, já que as pessoas estão falando isso, eu procurei ele dele. Aí eu fui lá, lembro até hoje, foi pelo Instagram. Eu mandei mensagem pra ele. Oi, boa noite, você tem Zap? Aí ele falou assim, oi, boa noite, a paz do Senhor, tenho sim. Aí ele foi e me deu o Zap dele, só que ele acreditou, né, que eu queria algum trabalho dele, que na época ele consertava celulares. Além de trabalhar no meu trabalho,
né? Ele também consertava celulares. Aí tá bom. Com essa história, gente. Aí tá. Aí eu fui chamar ele no Zap. Aí foi quando eu comecei a mandar mensagem para ele: oi, boa noite. A paz, tudo bom? Então, eu queria convidar você, se você queria, né, algo assim, as pessoas, não sei se já chegou a ter o seu ouvido também, colegas nosso lá do trabalho falando que a gente tem a ver um com o outro, se você queria marcar, assim, poderia marcar um lanche, a gente numa lanchonete para conversar, para bater um papo, para a gente se conhecer. Aí tá bom. Passou uns minutinhos, eu recebi uma mensagem enorme dele falando: poxa, minha irmã, me desculpa, mas não é o momento. No momento eu não estou à procura de ninguém. No momento eu estou orando também. Aí essa mensagem dele já me deixou murchinha. Primeiro e eu pensando: ai, meu Deus. Primeiro não. Que vergonha. Primeira frustração. Como é que eu vou chegar em casa, assim? Como é que eu vou chegar no trabalho e olhar para a cara dele, meu colega de trabalho, depois dessa resposta? Que situação, papai. Que situação. Aí eu toda, né, no dia seguinte, eu toda sem graça lá, olhando para ele falou comigo, trabalhava tarde, boa tarde, que era só isso que a gente se falava, né? O coração optou toda tremendo no local de trabalho. Olha. Aí eu falei: ai, Senhor Jesus. Aí tá bom, passou-se um tempo, aí eu em casa, né, não esqueci até hoje, eu falei assim: Senhor, não, vai ser ele. Determinação é tudo. É ele, Senhor Wellington vai ser o meu marido, é ele que eu quero, é ele que eu vou buscar, eu vou orar e vai ser ele que o Senhor vai colocar na minha vida. Tá, vamos lá, uma pausa aqui. Então, você determinou, buscou e foi à luta por isso. E fui à luta. A Bíblia fala que o céu é ganhado por esforço, né? Então, Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. A nossa. Eu lembro que em meio a essa situação toda, como você já falou, né? Você buscou o Senhor e você acreditou. Né? E as coisas começaram a acontecer. Sim, eu fui. Começaram a acontecer. Sim, eu fui buscando. Sem falar, eu sei na minha vida que eu peguei até um bilhetinho, eu escrevi lá no papel, sabe, que eu queria casar. As pessoas acham que não, acham que isso é bobeira. Nossa, fiz um bilhete para Deus. Fiz um bilhetinho, uma cartinha, botei dentro da minha Bíblia. Isso fui indo em propósito. Orando na minha casa, orando no monte, debaixo de chuva, sol. Eu tava lá no propósito, no jejum e oração. Falei assim: não, Senhor, eu quero casar, eu quero uma casa, eu quero uma família. E fui subindo nesse propósito. Vai ser ele, é ele que eu quero. Aí teve um dia 21 de abril, né? Eu não esqueço até hoje, porque inclusive o aniversário dele é dia 23 de abril, né? Foi esses dias, na quinta-feira, o aniversário dele. Aí no dia 21 eu recebi uma mensagem enorme. Quando eu olho lá, eu vi lá o Wellington. Eu fiquei assim, meu coração começou a palpitar. Eu saí correndo pro banheiro, falei: gente, peraí rapidinho que eu vou no banheiro. Quando eu fui no banheiro pra ver, eu falei: não, eu preciso ver. Uma mensagem enorme. Você estava trabalhando isso? Estava trabalhando nesse dia e ele estava de folga. Ah, tá. Ele não estava no trabalho, ele estava de folga e eu trabalhando. Eu corri e falei assim: não, eu tenho que ir no banheiro. Corri, correndo no banheiro, fui ver uma mensagem enorme. Era a mensagem dele: oi, boa noite, a paz, tudo bom, Elaine? Então, eu aceito sim. Lembra daquela pergunta que você me fez, da gente ir numa lanchonete? Tá, mas vamos lá. Quanto tempo tinha essa pergunta, mais ou menos, pra gente saber, né? Porque entre a pergunta e a resposta, ou até virar, muita coisa deve ter acontecido. Muita coisa. Imagina seu coração, sua ansiedade. Sim, foi em novembro que eu mandei a mensagem pra ele. Ah? Em novembro, aí quando foi em abril... Em abril eu recebi a mensagem... Peraí. Em abril eu recebi a mensagem... Peraí. Muito naquilo que você quer. Não é para qualquer um. A gente acha que orar e esperar no Senhor é coisa rápida, mas
Aí eu recebi essa mensagem enorme dele, falando, não, eu aceito. Você lembra daquela pergunta que você me fez, da gente fazer um lanche, uma lanchonete? Então, eu aceito. Vamos lá, vamos se conhecer melhor. Eu andei orando também ao Senhor, ele estava orando também. Nossa, e eu, Deus. assim, pensando, né, sabe, só eu que estava buscando, mas não. Quem disse que ele não estava orando? Ele estava orando também, pedindo resposta do Senhor, para saber se era eu mesma. Aí ele falou, eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, né, uma confirmação, se era você mesmo, se a gente poderia pelo menos conversar, então vamos marcar. Aí foi quando marcou, né, pra gente conversar. Aí foi nessa que a gente conversando, né, eu conhecendo ele melhor, a vida dele, tudo que ele passou também na vida dele, ele também teve frustrações na vida dele, né, sobre outros relacionamentos. E eu contei também um pouquinho da minha história. Ele falou assim, então você marca com o seu pastor, que eu vou na sua igreja, você marca com a sua mãe, que eu vou pedir a autorização, a benção da sua mãe, e marca com o seu pastor também, que eu quero conversar com ele a respeito do nosso relacionamento, se ele aceita, se é da vontade do Senhor também, e vou marcar um dia também para você vir na minha igreja, para a gente conversar com o meu pastor te conhecer e receber a bênção deles. Aí foi quando, né, eu conversei, né, com o meu pastor, com a minha mãe, de trazer ele, né, naquela igreja ele veio, conheceu o meu pastor. Hoje em dia eu falo ainda que ele é meu pastor, que eu amo muito o pastor Roberto, que Deus possa estar abençoando a vida dele. O homem de Deus, a sua esposa também, a Laodiceia, é um prazer imenso. E, assim, veio, conversou com o pastor também conversou com cada detalhe a respeito, né, que somos adultos, a maneira de namorar, né, em ambiente, noivado, e tudo a respeito, assim mesmo também com a minha mãezinha, conversou com a minha mãe, e ao decorrer do tempo, né, depois de um ano de namoro... Vamos parar mais um pouquinho aqui. Então vamos lá, gente. A gente vê na história da Elaine que eles fizeram tudo nos princípios da palavra. Eles não ultrapassaram, ela acreditou, Deus honrou a fé dela, ela esperou no Senhor, mas dentro do princípio. Você vai ver a história se encaixando quando ele se propõe a vir falar com o pastor dela e com a mãe dela. Então, assim, para você que está esperando no Senhor, para você que está orando, pedindo ao Senhor, que já tem um relacionamento, Deus, ele permite sinais. E você vai ver que nessa história, que ele fez o contato de volta. Ela levou um toco, levou um não, mas ele fez o contato de volta. O Senhor preparou tudo, ela esperou, e você vai ver que ele se enquadra nos princípios da palavra e vem até o pastor dela e até a mãe dela pedindo namoro. Então, namoro de crente não é de qualquer maneira. Pensa nisso, tá bom? Vamos lá, Elaine. Aí, depois de um ano... É uma benção, né? O que Janaína falou também, né? Ele é uma benção, né? Um homem temente a Deus, e assim, foi a primeira palavra dele que me encantou nele também foi isso. Não, primeiro você fala com o seu pastor. Então, assim, isso me alegrou muito, né? Depois de um ano, né? Foi quando aí a gente começou a namorar. Aí a gente noivou depois de um ano, um certo ano. Aí foi quando começou as críticas, né? As piadinhas. Vamos botar provações, né? Sim, as provações. Deus prova aquele que ama. Né? Ah, mas será? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Elaine, você tem certeza disso? Eu acho que isso não vai dar certo, não. Aí eu falei assim, vai sim, vai. E mesmo assim, eu noiva, namorando com ele, né? E depois de um ano nos noivamos, eu estava em propósito, subindo no monte, né? Buscando, orando, para que Deus, assim, quebrasse toda a palavra, assim, ao contrário, que viesse, que muita gente duvidaram de mim, dele, né? E foi provações atrás de provações, não ações atrás de provações, não, e tem muito pouco tempo, não tem como se casar, tem certeza. E eu orando ao Senhor, eu falei assim, Senhor, quebra toda, até assim, palavras, né, de familiares também, além de amigos, também, assim, não acreditando. E eu falei assim, não, meu Deus, é um Deus de promessa. Vamos lá, de novo, vamos parar mais um pouquinho. Eu lembro que foram muitos não mesmo que você recebeu. Eu lembro que até eu falei que você foi lá, isso não vai dar certo. Eu lembro que teve um momento que
A gente olhava para a situação e na nossa visão, na visão humana, gente, vamos ser sinceros, nós olhávamos para a situação e falávamos, não vai dar certo. Mas eu lembro que você se manteve firme. O que te fez se manter confiante que iria dar certo como deu? Foi a palavra do Senhor. Foi a palavra, foi o estudo, né? Porque é através da palavra. A gente não pode desistir do nosso propósito. É através da palavra. A gente não pode desistir, até mesmo dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Muitas das vezes eu vejo isso também como o inimigo tenta colocar, né? Assim, frustrações e assopra no nosso ouvido, não, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E se a gente não tiver o Espírito Santo do Senhor, a gente acaba dando ouvido ao inimigo. Então a gente não pode. A gente tem que pegar e determinar, falar assim, não, eu vou conseguir sim, porque eu sirvo um Deus vivo, e eu cansei de falar isso. Amém. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus da palavra, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus que tudo pode. Amém. Então foi através da minha busca, que eu creio e confio, do meu propósito que eu fiz na minha casa, em oração, no monte, se alimentando também da palavra do Senhor, porque esse é o principal, é o que me fez acreditar, é o que me fez crer através da palavra. E no fim de tudo, né, até assim, chegou o momento do meu noivado, de marcar o meu casamento, e confesso que eu fiquei muito ansiosa em relação ao meu casamento. Eu tive muito, assim, a ajuda, né, em relação de, não, Elaine, uma pessoa também que eu oro que Deus continue abençoando, uma pessoa maravilhosa, é a Amanda, o Alessandro, que me apoiaram muito. Esses dois casais são a bênção. E eles me ajudaram muito em relação, assim, ao meu casamento, né? E foi uma coisa, assim, que eu confesso, nessa parte eu fiquei muito ansiosa. Eu pensando, só que aí depois eu falei assim, não, Senhor, ei, não deixe isso cair na minha mente, não. Eu pensando, ai, meu Deus, será que meu casamento, como é que vai ser, meu Deus? Como é que eu vou fazer meu casamento? E eu não tenho casa ainda. E, meu Deus, e aquele momento também que a gente sempre quer festejar, né? A gente quer fazer aquele bolinho, aquela festinha. E eu pensando, ai, meu Deus, não, eu vou casar só no cartório. Não vou fazer festa, não. E até ele mesmo, ele orando, ele falou assim, não, a gente vai casar. A gente vai casar no religioso, sim. A gente vai receber a bênção dos nossos pastores, sim. A gente vai casar. Nem que a gente faça só eu e você e a sua família, mas a gente vai casar. E eu pensando assim, ai meu Deus, amém. Né? A ansiedade batendo. Muitas das vezes eu conversei também com a Aline, com a Janaína a respeito disso, com os colegas, e eles falando, não, Elaine, peraí, não. E muita gente duvidando, né? Aí contei com meus familiares. Só um momentinho. Eu lembro que no seu noivado caiu um temporal. Lembra? Temporal. Foi no restaurante. Sim. Eu lembro de gente, eu lembro. Foi uma coisa muito frustrante, porque uma galera iria, sim, e aí caiu um temporal e muita gente não conseguiu chegar. Sim, o meu noivado, inclusive, também, em fevereiro, eu não esqueço até hoje, dia 17 de fevereiro, que caiu um temporal, a casa da minha irmã alagou, né, convidei minha irmã, meus parentes, né, a gente combinou tudo, né, para ir pro restaurante. E aquele temporal, aí eu falei assim, ai, Senhor, não é para ser, Senhor. Veio aquela dúvida também, né, no meu coração, falei, ai, meu Deus, mas não veio ninguém, mas confesso que, claro, com o temporal não deu, a casa da minha irmã alagou naquele momento, não era para estar lá também, que Deus sabe, assim, de todas as coisas, né, por ter acontecido aquilo, por ter acontecido aquele temporal todo. Mas mesmo assim, o meu pastor esteve lá, o Roberto, a Laudiceia, a Amanda, né? Inclusive a Amanda, o esposo dela, esteve lá debaixo de chuva. Eu nem sei também como eu cheguei, consegui chegar lá, porque eu também estava presa no engarrafamento, tudo alagado. E Deus usou também um motorista para me levar, que foi uma bênção, os carros todos parados, ninguém conseguia ultrapassar a água de tanto. Aí eu falei, ai moça, mas é o noivado. E o carro do moço cheio de, né, do irmão abençoado.
Eu falei, ai meu Deus, mas é meu noivado, moço. Aí ele falou assim, mas tá cheio d'água. Aí algo tocou nesse motorista, que ele falou assim, tá bom. Ele foi lá e colocou o carro dele. Muita gente com medo de colocar o carro debaixo d'água. Ele foi e colocou. Deus é tão fiel, né? Que ele colocou, ele falou assim, tá bom, vamos. E assim, eu me alegrei, porque eu vejo que Deus também colocou no coração daquele motorista, né? Deus usou aquele motorista, as mãos daquele motorista, falou assim, não, vamos. Então, assim, a alegria dele, ele mesmo, o motorista me falou assim, não, se é pela sua felicidade, eu também me alegro com isso. Ele foi, botou o carro dele debaixo d'água, no meu noivado, e me levou até lá, e foi passando devagarzinho, passando, e todo mundo assim pensando, meu Deus, que motorista louco, né? E ele foi e me levou pro meu noivado, né? Foi pouquinha gente, foi né, que esteve ali, como eu falei. Aí depois de um ano, novamente, né, mais um ano, veio assim o meu casamento, né? A gente marcou o nosso casamento, também para fevereiro. No mesmo mês do meu noivado, foi o mês do meu casamento. Né? Aí foi quando se aproximando, dezembro, eu falei, ai meu Deus, fevereiro logo ali, meu Deus, não, nada, meu Deus, mas eu não preparei nada ainda, e eu tô sem dinheiro, e eu, naquilo, eu falei assim, não, mas Deus é fiel. Em dezembro não tinha nada pronto. Não tinha nada pronto, nada pronto, e a Amanda, né, a minha querida amiga Amanda, lá pesquisando, não, vamos fazer um chá de panela pra você, vamos ver isso, aquilo, outro, vamos fazer. Aí eu falei, ai meu Deus, mas eu não tô preocupada com isso, minha preocupação é o meu casamento lá, o que é que eu vou fazer? Aí minha tia falou assim, minha tia, eu conversava muito com a minha tia também, Ivete, que Deus abençoe a minha tia, falou assim, filha, fica tranquila, vai dar tudo certo, pode deixar que eu cuido da sua ornamentação, né? A Amanda também, Deus usou muito a Amanda. A Amanda falou assim, Elaine, fica tranquila que eu também vou te ajudar, minha amiga. Aí minha tia, Elaine, pode deixar que eu dou a janta, pode deixar a pastora Laodiceia também, Elaine, a igreja dá um refrigerante, a igreja, pode deixar com a igreja também. Aí eu falei, ai meu Deus, as bênçãos tá vindo. E eu falando, Deus é fiel. Até o meu vestido de noiva, eu ganhei o meu vestido de noiva. Aleluia! Deus é muito maravilhoso. Eu falei assim, meu Deus. Aí ganhei o bolo, a torta salgada, que Deus abençoe a Márcia também, por ter me abençoado. Assim, Deus é tremendo. Foi tremendo na minha vida, que até no meu casamento eu não gastei R$1. R$1, porque Deus é um Deus assim, de promessa. A gente tem que confiar, a gente tem que crer, né? A gente tem que buscar primeiramente. E eu vendo assim, eu falando assim, tudo foi a sua mão. Tudo foi a sua mão. Todas as pessoas assim que duvidaram de mim, né, que não é nem de mim, assim, é porque viram que foi um Deus vivo que eu sirvo. Mas Elaine, como você conseguiu? Aí eu sempre falo, é Deus. Mas como você conseguiu? Através da palavra. Ah, mas como? Através da palavra. Ah, como é que você... mas você conheceu ele assim? Eu falei, sim, eu também digo que foi através da palavra. Deus é fiel, então, é a palavra assim, mesmo. Deus é maravilhoso. Eu digo para todos, assim, é só confiar. Todos que estiverem assistindo essa live, faz um propósito com o Senhor. Aqueles que estão, assim, desacreditados, aqueles que estão até mesmo distante, né, do Senhor, afastado. Volte para Cristo. Deus é um Deus de promessa, assim, claro, é através da palavra, a gente tem que buscar, mas a gente tem que querer também, vem de nós, querer, né? A gente também não consegue nada se a gente não buscar, se a gente não querer. Então, não desista do sonho de vocês, busque cada dia mais. Se você está afastado, se reconcilia com o Senhor, volte os caminhos do Senhor, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu digo para vocês também, gente, não desiste do sonho de vocês, busque cada vez mais. Eu oro, né, até mesmo para os meus colegas, meus amigos,
parentes meus também que estão afastados, que vê. Muitas, assim, gente falou assim, Elaine, você mudou muito. Eu falei, sim, o Espírito Santo muda a gente. Aí, fala assim, nossa, Elaine, você gostava tanto, mas isso, assim, é de mim, gente. Não é assim, porque Elaine agora virou uma religiosa, isso, aquilo, outro. Mas, assim, as pessoas falam, nossa, Elaine, você gostava tanto de se maquiar, de andar toda maquiada. Eu falei assim, gente, eu não sei, eu perdi a vontade. Mas é porque não é, nada de religiosidade, não. É porque, não sei o que houve comigo. Aí, uma vez, uma amiga minha, a Aline, falou assim, Elaine, isso é o Espírito Santo do Senhor. Não é que você levou para a religiosidade, é porque é o Espírito Santo te incomoda, né? Incomoda a gente. Então, assim, eu não sou... Quem me via antigamente, fala assim, Elaine, nossa, mas você mudou. Então, muita gente que me vê hoje em dia falou assim, Elaine, nossa, eu fico muito feliz de te ver assim. Nem parece que era aquela Elaine de anos atrás, aquela menina que Deus te transformou de verdade. Então, assim, pessoas veem Cristo através de mim e falam assim, Elaine, nossa, tá de parabéns. Você tá de parabéns, tá no caminho certo. Até eu, às vezes, brinco, mas você vai voltar quando? Até colegas mesmo, que tá afastado da presença do Senhor, brinca comigo e fala assim, nossa, Elaine, você tá no caminho certo, você tá de parabéns. Eu falo assim, aí você, vai voltar quando? Né? Porque isso é um fato também da gente evangelizar, da gente levar a palavra de Deus para essas pessoas, para vocês também, que estão assistindo essa live. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui, agradeço a Deus e louvo a Deus, né, por também receber do não da Janaína, mas eu amo essa mulher depois, né. Depois não, depois vambora. Depois vambora, ela tá aqui, então eu amo muito essa mulher, ela faz parte da minha família também, né, é uma pessoa também que me ajudou muito em oração. Elaine, sempre ela também falava, não, vamos orar, né. Eu recebi um não dela, mas ela mesma foi uma mulher que falou, não, vamos orar. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da Janaína aqui nessa noite. É a chave de tudo. Que Deus continue se abençoando a vida dela, a família dela, Deus continue usando ela poderosamente. E eu amo essa mulher, gente. E eu agradeço muito a Deus pelo carinho e amor também que ela tem pela minha família, pela minha mãe, pelos meus irmãos. E agradeço, né, por essa participação, por ela ter me trago até aqui, me recebido, né, nessa live. E que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, cada um que está assistindo essa live mais uma vez. Eu te agradeço, Jana, por hoje, pelo dia de hoje, né? Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Amém. Então, pessoal, aprendemos muito com a Elaine, né? Além da oração ser a chave da vitória, ela determinou e acreditou naquilo que o Espírito do Senhor falou ao coração dela. A Elaine recebeu uma palavra e ela guardou essa palavra no coração dela. Elaine, essa é uma lembrança do podcast. Ai, obrigada. Essa é uma lembrança do podcast, gente. Da sua vida, tá? Quero agradecer a todos que estão conosco até agora. Nosso próximo podcast, ainda não sei. Quer dizer, eu sei, mas é surpresa. Depois eu comento, depois eu mando mensagem, coloco no canal. Agradeço a todos pela vida de vocês. Então, tá na hora de comer, né? Natália, chega por hoje, tá na hora da comelância. Elaine, tem rede social? TikTok, Instagram? Eu tenho, mas sinceramente eu não lembro de cabeça. Eu não consigo gravar nada de cabeça. Então, pessoal, depois eu coloco nos comentários, né, o endereço das redes sociais dela. Eu agradeço a Deus pela vida da Elaine, como ela falou, né? Essa família toda. Inclusive, ela trouxe um potinho de comida para mim, porque eu já mandei mensagem para Eliane. Lembra que eu falei no vídeo de hoje cedo, que é Elaine e Eliane? Eu troco tudo. Inclusive, eu mando dinheiro para uma pensando que é para outra. E a outra tem que devolver, é uma confusão danada. Mas é tudo em casa, são pessoas maravilhosas. E Deus colocou no meu coração para chamar ela, porque ela iria falar o testemunho sobre relacionamento. Num mundo cheio de frustrações, falta de amor, né, falta de cumplicidade, Deus usa a Elaine para nos mostrar o quanto Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou e fala sobre a nossa vida. E hoje, para mim, o testemunho dela serviu como incentivo, não só para mim, mas também, eu creio, para vocês e para outras pessoas que estão aqui nessa noite.
Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima, pessoal. Um beijão. Tchau.